Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre as chamadas coordenadas geográficas, que nós já vimos em sala de aula, né? A gente já teorizou, e aí eu vou recapitular e no final da videoaula a gente vai localizar alguns pontos no espaço, retirar as coordenadas geográficas de uma área, né, espacial. Então, só para relembrar aqui, as coordenadas geográficas são endereços espaciais que existem na Terra e elas são expressas por duas linhas especiais, que a gente chama de paralelos e meridianos. Lembrando que os paralelos são linhas dispostas horizontalmente na Terra, estou grifando aqui, sendo que o paralelo principal é a linha do Equador. Eles são círculos fechados, eles dão uma volta completa sobre a Terra, sendo que o maior paralelo é o que está nas regiões centrais e os menores paralelos, como podem ser vistos na imagem, são os que estão ou no Polo Norte ou no Polo Sul. Os paralelos nos fornecem a latitude de um lugar. E o que é a latitude, professor? Quando nós falarmos em latitude, vai ser sempre a distância de um paralelo qualquer em relação à linha do Equador. E aí você vai ver quantos graus tem esse paralelo que você está fazendo menção em relação à linha do Equador, que é o paralelo principal da Terra. E a gente lembra que a latitude só pode ser de 0 a 90 graus ao norte ou de 0 a 90 graus ao sul, ok? Então, a latitude é a distância em graus de um paralelo qualquer em relação ao paralelo principal. E o paralelo principal é a linha do Equador. Varia de 0 graus, que é o próprio paralelo do Equador, a 90 graus ao norte. Os paralelos são círculos fechados, sendo que os maiores estão na região central e os menores estão nos extremos. Eles diminuem à medida que a gente se afasta do Equador para o extremo norte ou o extremo sul. Os meridianos, né, como tem aqui na figura, são semicírculos. Eles estão dispostos verticalmente em relação ao meridiano de Greenwich. O principal é o meridiano de Greenwich, ele tem 0 graus, tá? A gente explicou em sala que ele faz parte de um meridiano que fica na Inglaterra, né? A Inglaterra era a capital do mundo, então ela passou a ser o centro de referência para a divisão do planeta em hemisfério oriental à direita ou hemisfério ocidental à esquerda. A longitude ela varia de 0 a 180 graus a leste ou de 0 a 180 graus a oeste, pois a esfera completa equivale a 360 graus. São semicírculos os meridianos. Os meridianos não dão uma volta completa na Terra como os paralelos. Eles vão de um polo para o outro. Logo, para cada meridiano, tem um antimeridiano. Por exemplo, o meridiano de Greenwich, o seu antimeridiano é o de 180 graus, tá? Que é a linha internacional de mudança de datas. O que é a longitude? Os meridianos fornecem a longitude. A longitude, quando a gente falar, vai ser sempre o quê? A distância em graus de um meridiano qualquer em relação ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Toda vez que a gente calcular a distância de um meridiano qualquer em relação ao meridiano de Greenwich, nós vamos estar adquirindo a longitude, vamos estar calculando, localizando a longitude de um lugar. Logo, a longitude só pode ser leste, oriental, que é representado pela letra L ou E, ou essa longitude só pode ser também o que? Oeste, representado pela letra O ou W. Quem vai fazer a divisão dos hemisférios é o meridiano de Greenwich. No caso da latitude, quem divide é a linha do Equador. Ou ela será norte, ou essa latitude será sul. Nunca você vai dizer que encontrou uma localidade a 10 graus de latitude leste ou oeste. Sempre você vai dizer que a localidade está a 10 graus de latitude norte ou de 10 graus de latitude sul. Do mesmo modo, você não vai dizer, não vai conseguir colocar, encontrar uma longitude a norte ou sul, porque a longitude é sempre referenciada em relação ao meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério oriental, leste e hemisfério ocidental,
ou oeste. A longitude varia de 0 a 180 graus a leste ou de 0 a 180 graus a oeste. Através dos paralelos e meridianos, nós temos a localização da latitude e longitude de um lugar. Latitude e longitude de um lugar nos fornecem o que a gente chama de quê? De coordenadas geográficas, que são a localização de um ponto qualquer na superfície da Terra, ok? Então vamos exercitar um pouco, né, sobre isso. Como a gente localiza essas coordenadas geográficas? Lembrando que primeiro a gente extrai, didaticamente falando, a gente extrai a latitude, que é em relação à linha do Equador, se é norte ou sul, e na sequência a gente extrai a longitude, que é em relação ao meridiano de Greenwich. Essa será leste ou oeste. Eu coloquei aqui um tablado, né, que seria um recorte do espaço geográfico mundial, onde nós temos vários pontos com localização de quê? De coordenadas. E aí a gente vai extrair essas coordenadas geográficas a partir desse tablado, tá bom? Então vamos localizar aqui alguns pontos que são importantes. Vejam que essa linha ela é crucial para a gente, eu vou deixar até destacada aqui, porque trata-se da linha do Equador. Ela vai dividir a Terra em duas partes. Para cima nós vamos ter o norte, hemisfério norte, e para baixo dessa linha, desse paralelo do Equador, nós vamos ter o hemisfério sul, ok? Então, quando a gente for extrair a latitude, nós vamos ter sempre como referência essa linha aqui. Ou ela será norte, ou os paralelos estarão acima, ou eles estarão abaixo. Se estiverem acima, a latitude será norte. Se eles estiverem abaixo, a latitude, desculpe, será sul. Outra linha importante para a gente localizar é essa aqui, tá? Que é o meridiano de Greenwich. Eu vou grifá-lo também, tá? Para a gente poder tê-lo como referência. Vou colocar em outra cor para destacar melhor, para diferenciar. Então aqui, ó, meridiano de Greenwich está na cor amarela. O meridiano de Greenwich vai dividir a Terra em duas partes. À direita, nós teremos meridianos do lado oriental ou leste. Então, para cá nós teremos as localidades a leste. E à esquerda nós teremos o hemisfério que é ocidental. Feito isso, nós vamos só localizar as coordenadas geográficas. Lembrando, quando a gente falar de latitude, a linha de referência para a extração da latitude é a linha do Equador. Essa aqui, 0 graus, que vai dividir a Terra em hemisfério norte ou hemisfério sul. Quando nós falarmos em longitude, a referência vai ser o quê? O meridiano de Greenwich, que divide a Terra em hemisfério oriental a leste ou hemisfério ocidental a oeste, que estão marcados aqui na cor amarela. Então vamos aos pontos. Eu não vou poder escrever aqui, né? Mas eu vou citar a localização espacial. Vocês podem ir tomando nota, tirar uma foto no celular e depois treinar aí no caderno, tá bom? Então, ponto A, vamos localizar o ponto A para extrair a latitude e longitude deste ponto, tá bom? Então, aqui nós temos o ponto A. Veja que o ponto A, vamos localizar primeiro o paralelo em que ele está localizado. Lembrando que o paralelo principal é a linha do Equador, ele que vai dividir a Terra em norte e sul. O ponto A está aqui, ó, nesse paralelo de quantos graus? 15 graus. Então, esse paralelo de 15 graus, que vai de uma ponta a outra, ele está acima da linha do Equador. Então, o ponto A terá 15 graus de latitude norte, porque esse paralelo do ponto A está situado acima da linha do Equador. A outra informação que eu preciso saber do ponto A, para localizá-lo geograficamente, é a longitude. Quando a gente fala longitude, nós vamos fazer menção ao meridiano de Greenwich, aos meridianos que são linhas que estão na vertical. Então, o ponto A está a 15 graus de latitude norte, porque esse paralelo está acima da linha do Equador, e está a 45 graus de longitude. Agora a pergunta é, professor, essa longitude é leste ou oeste? A localidade está no hemisfério oriental ou ocidental? Vejam que o 45 aqui está a oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich. Se está à esquerda, só pode ser longitude ocidental ou oeste, ok? Então, localizando aí o ponto A, 15 graus de latitude norte,
está acima do Equador, e 45 graus de longitude oeste, porque está à esquerda do meridiano de Greenwich. Ok? Tomaram nota? Ponto B. Vamos localizar geograficamente o ponto B. Olha, o ponto B está aqui, nesse paralelo de 60 graus, que vai de uma ponta a outra, tá? O ponto B, então, tem quantos graus de latitude? Toda vez que a gente falar de latitude, nós vamos calcular a distância desse paralelo, de um paralelo qualquer, no caso aqui de 60 graus, em relação à linha do Equador. Então, esse paralelo do ponto B, onde o ponto B está situado, tem 60 graus. Professor, esse paralelo está a norte ou sul do Equador? Vejam que aqui é a linha do Equador, que está na cor vermelha, e o paralelo em questão, nós estamos localizando o ponto B, está a sul do Equador. Então, a latitude desse ponto é 60 graus sul. Ok? A outra informação que nós precisamos é da longitude. Qual o paralelo que o ponto está localizado? O meridiano, desculpe. O meridiano que o ponto está localizado é o de 15 graus. Vejam aqui, ó, 15 graus. A gente pode demarcar aqui 15 graus, ok? Esse meridiano de 15 graus, veja, está bem do lado do meridiano de Greenwich, à nossa esquerda. Então, a longitude do ponto B é 15 graus de longitude oeste. Então, repetindo, coordenadas geográficas do ponto B. O ponto B está localizado no paralelo de 60 graus abaixo da linha do Equador, 60 graus sul, e está localizado no meridiano de 15 graus a oeste, à esquerda do meridiano de Greenwich. Tomaram nota? Ponto C. Vamos localizar espacialmente o ponto C. O ponto C está localizado no paralelo de quantos graus? 30 graus. Paralelo de 30 graus. Veja que esse paralelo está ao sul da linha do Equador. Está ao sul da linha do Equador. Se está ao sul, 30 graus sul. Nós precisamos localizar também outra informação, o meridiano que o ponto C está localizado. O ponto C está localizado no meridiano de 30 graus. Vejam que é esse meridiano aqui, 30 graus. O meridiano de 30 graus está à direita do meridiano de Greenwich. Então, o ponto C terá como longitude 30 graus leste, porque à direita, né, nós temos a localização do hemisfério oriental. Tomaram nota? Então, ponto C, coordenadas geográficas 30 graus sul de latitude e 30 graus leste de longitude. Vamos para o ponto D. D de dado está aqui, ó. Ponto D está no paralelo de quantos graus? Vejam, 30 graus. É o paralelo que o ponto D está localizado. Esse 30 graus, veja que ele está acima da linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul. Então, a latitude do ponto D de dado é de 30 graus de latitude norte. A outra informação que eu preciso ter do ponto D é qual meridiano que ele está localizado. Veja que ele está localizado no meridiano de 90 graus. Esse 90 graus está à direita do meridiano de Greenwich. Se está à direita do meridiano de Greenwich, a longitude será de 90 graus leste. Então, repetindo as coordenadas do ponto D, 30 graus de latitude norte e 90 graus de longitude leste. Do cruzamento do paralelo do meridiano, nós temos a coordenada geográfica desse lugar. Ponto E de escola. Veja, o ponto E está localizado no paralelo de quantos graus? 45 graus. Veja que esse 45 está abaixo da linha do Equador. Então, o ponto E tem 45 graus de latitude sul, abaixo da linha do Equador. E tem como longitude 75 graus. Veja que esse 75 graus está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Então, a coordenada do ponto E é 45 graus de latitude sul e 75 graus de longitude oeste. Ponto F, localização geográfica do ponto F. O ponto F está em cima da linha do Equador. Então, se está em cima da linha do Equador, latitude 0 graus. Você não coloca nem norte nem sul, tá bom? E a longitude, nós vamos ver aqui que o ponto F está a 30 graus de longitude oeste. Está à esquerda do meridiano de Greenwich. Se está à esquerda, longitude ocidental. Então, as coordenadas do ponto F são 0 graus de latitude e 30 graus de longitude oeste. Ponto G, vamos localizar aqui, ponto G
Vamos lá, está no paralelo de quantos graus? 30 graus. Esse paralelo está acima da linha do Equador. Ponto G tem 30 graus de latitude norte. A outra informação do ponto G é que ele está localizado no meridiano de Greenwich. Então, a longitude só pode ser 0 graus. Você não coloca nem leste nem oeste, porque esse meridiano aqui divide a Terra em norte e sul. Ponto G, depois ponto I, H. Ponto H tem de coordenada geográfica a latitude de 30 graus norte. 30 graus, está situado no paralelo de 30 graus. Esse paralelo, veja, ele está localizado acima da linha do Equador. Então, se está acima da linha do Equador, é norte. O outro ponto que o ponto H está situado, a outra informação que eu preciso, é o meridiano. Então, o ponto H está localizado no meridiano de 60 graus. Esse meridiano de 60 graus está localizado à direita do meridiano de Greenwich. Se está à direita, né, é no hemisfério oriental, tá bom? Então, tomando nota, o ponto H está localizado na coordenada geográfica de 45 graus, desculpe, não é 30, tá bom? 45 graus, é esse paralelo aqui, 45 graus norte, e está localizado no meridiano de 60 graus leste, tá bom? Corrigindo aí. 45 graus norte, que está acima do Equador, e 60 graus leste. Ponto I agora. Ponto I está localizado no paralelo de 45 graus. Veja que ele está situado nesse paralelo aqui. 45 graus. 45 graus está abaixo da linha do Equador. Então, localização da latitude do ponto I. 45 graus de latitude sul. E o ponto I está localizado também nesse meridiano, ó, de 75 graus. Esse meridiano está à direita de Greenwich. Se está à direita, o ponto I tem de longitude 75 graus leste, porque está à direita de Greenwich, então está no hemisfério oriental. Ponto J, por fim, está aqui o ponto J. Ponto J está no paralelo de 75 graus. Esse paralelo de 75 graus, vejo que está abaixo da linha do Equador. Então, ponto J tem como latitude 75 graus sul. E a longitude dele, olha, está situado no meridiano de 105 graus. Esse meridiano de 105 graus está à direita do meridiano de Greenwich. Então, 105 graus de longitude leste. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Desejo a todos bons estudos.